Pessoal, hoje nós vamos discutir, conversar com dois sindicalistas daqui da cidade de Betim, região metropolitana de BH, sobre a perspectiva para o próximo ano, sobre as dificuldades que nós vivemos nesse ano, como que a luta sindical ligada aos cargos de professor, ela vai se desenvolver em 2019. Luiz Fernando, Douglas Moura, palavra com o Luiz. Já comigo? O processo aqui é rápido. Bem, eu acho que nós temos um cenário muito difícil pela frente. Um contexto, uma conjuntura que eu não tinha vivenciado ainda na minha trajetória de trabalhador, né? Até mesmo antes de me tornar diretor sindical, eu nunca tinha vivenciado uma conjuntura que é a que se avizinha. Então, um contexto de muito turbulência para a classe trabalhadora. Acho que a gente continua a vivenciar uma política de retrocessos, de retirada de direitos, de restrição de garantias constitucionais. Acredito que a gente vai vivenciar talvez ações no sentido de restrição de liberdades individuais, e isso é muito sério. O que você acha que está mais em risco hoje das garantias individuais? Liberdade de expressão, da livre manifestação do pensamento, o próprio direito de manifestar, a questão da possibilidade de ter ideias diferentes, divergentes. A gente vivenciou no período de 2018, nesse período eleitoral, mas é uma questão que vem para antes, né, desse processo eleitoral, que ele apenas desemboca agora, né? Mas um processo de criminalização de ideias diferentes, da diversidade. E nós vimos uma afirmação de padrões de comportamento, como de heteronormatividade. Então a gente vê o afastamento ou uma criminalização da população LGBT, a gente viu processos de criminalização da população negra. Então a gente vê acontece isso quando a gente vê a afirmação de padrões eugenistas. A gente vê a criminalização da mulher. Então a gente observa quando tem afirmação de padrões machistas, né? Então isso é muito sério. Outra questão é a criminalização do próprio movimento de esquerda, de luta por direitos, né? Das camadas populares, né? Por direitos. Então o ano de 2019, com o novo governo que assume, vai ser um período de muita dificuldade para os movimentos sociais, para a classe trabalhadora, para o movimento sindical. Especialmente porque a lógica do novo governo, ou a ideologia do novo governo, tem uma questão que foi construída ao longo do tempo pela grande mídia do Brasil. Primeiro, desse próximo processo de criminalizar, de destruir, de desqualificar. Quando eu desqualifico sindicatos, quando eu desqualifico movimentos sem terra, movimentos que lutam por moradia, dizendo que esses movimentos são movimentos de vagabundos, de pessoas que não querem trabalhar, né, de gente que é nada, e aí a gente afirma um discurso de mérito, de que eu tenho casa porque eu tive mérito, porque eu trabalhei, porque eu conquistei, essas coisas. Na verdade, isso tem uma lógica bem clara de segregar, né, de continuar fazendo uma concentração de riqueza nas mãos de quem sempre teve, e de extirpar, de sonegar direitos àqueles que nunca tiveram, de que lutam muito, né? A história do Joaquim Barbosa, a história de vida dele, para ele chegar a ser ministro do STF, não é uma trajetória que toda a população consegue trilhar, né? Então, não é. Então, essa discussão de mérito, na verdade, para quem já nasce com 2 milhões na conta, não é a mesma discussão para quem nasce com os pais recebendo salário mínimo. Defender, né? Meritocracia para quem já nasce no berço de ouro é muito mais fácil. Muito, né? Mais fácil, né? E você, Douglas, o que você acha que vai ser o nosso grande desafio para esse 2019 que ainda nem iniciou ainda?
Olá pessoal, na verdade é um ano bem peculiar, né? Porque se a gente fazer um recorte aí na história, fazer uma análise aí de conjuntura, nós começamos a perceber que após aquelas manifestações de junho de 2013, o cenário político ele modificou muito. Sobretudo agora, nas eleições, agora falando nós daqui, por exemplo, nós tivemos o Zema, né, que foi candidato por Só um partido. um adendo rápido, nós somos de Minas Gerais, estamos na região metropolitana, né, no município médio, que é Betim, né, no ponto de vista de população, se você compara com municípios de São Paulo, Rio, né, nossa população aproximada de 400 mil. Em torno disso. 400 mil habitantes, né, a nossa grande empresa aqui é a Fiat, então é um município... Petrobras tem uma vocação industrial e nós estamos experimentando, né, isso. Como você ressaltou, Betim teve um candidato eleito, Vitório Medioli, que é um empresário, né, do ramo aí do transporte, acredito que está inserido em outros lugares também, né, como a comunicação, foi eleito aqui num momento estranho também, né, e nós vimos concretizar esse auê aí de ondas de Facebook, das redes sociais, que a pessoa apenas vai para lá, né, que é o candidato fake, e nós vimos que a nível nacional aconteceu isso, né, um candidato que dentro lá da sua casa ele foi eleito e agredindo, o Luiz falou muito bem aqui, né, os movimentos sociais, posso dizer as minorias. Então, assim, as perspectivas para 2019 não serão fáceis. Uma análise que eu observo que no momento eles têm procurado um culpado. Quem que é o culpado para chegar onde nós chegamos hoje? E a gente observa que o funcionário público tem sido na voz dessas pessoas, né? Sobretudo aqueles que se dizem de direita, apesar de ter um discurso tão rasteiro, o que é direita, o que é esquerda, acho que as pessoas não têm concepção disso. Hoje a esquerda se tornou o bicho-papão. O mal do mundo. O mal do mundo, né? Vale a pena uma leitura sobre isso. Acho que você pode fazer um recorte ali na Revolução Francesa, em 1788, você vai ter pelo menos uma noção de que é. Mas assim, enfim, então, quem é de esquerda é uma pessoa ruim, perversa, né? Que não quer o bem dos outros. A questão da meritocracia que vocês colocaram aqui, que é uma coisa assim complicadíssima, né? Então, assim, nós servidores públicos teremos problemas no ano de 2019, problemas terríveis. E como querem nos criminalizar, nós devemos ficar bem atentos, sobretudo para defender o Estado democrático de direito, né? Mas, enfim, nós teremos problemas, né, em 2019, como eu disse, em relação aos servidores públicos, sobretudo nós que somos professores, né? Nós temos aí, não é de agora, o projeto tramitando no Congresso, como Escola Sem Partido, onde querem criminalizar, né? E você citou aqui dos direitos, como é que fica os individuais. Fico pensando como fica a liberdade de expressão nesse momento, né? Então, assim, e é interessante que se nós conseguíssemos doutrinar as pessoas dessa maneira, eu queria, por exemplo, colegas, doutrinar um aluno a levar pelo menos o caderno para a escola. Quem dera, né? Porque hoje... Um mês direto, assim, Exato. Traz o caderno direitinho, o livro, faz o para casa. E não é bem assim. Tanto não é porque pessoas que votaram em candidato A ou candidato B passaram, a grande maioria da população que não é privilegiada, a população brasileira, não passaram por escolas particulares, né, ou escolas que, entre aspas, não tem doutrinação, fecha aspas, e votaram em candidato A ou B. Então, por ali a gente já vê que não existe essa doutrinação. Mas é aquilo que eu disse, eles estão querendo procurar um culpado. Assim como o Hitler encontrou um culpado, que são os judeus, aparece que o Bolsonaro quer encontrar o culpado, que são os esquerdopatas, e sobretudo os professores, né? E é isso, não será fácil. Acho que agora nós vamos ocupar as redes sociais, né, ocupar as mídias para a gente exatamente dialogar com a população, para eles entenderem que não é bem assim, porque quem realmente precisa do serviço público somos nós, que somos classe trabalhadora, somos nós que estamos lá na ponta, que não ganhamos salários exorbitantes, não temos condições de pagar, por exemplo, uma escola particular,
um convênio médico. Então nós temos que fortalecer o SUS, fortalecer a educação, porque nós precisamos de educação pública, laica, né, inclusive e sobretudo de qualidade. Uma das falas do candidato eleito a presidente, o Bolsonaro, é que o Estado ele acaba sufocando o sistema privado, né? Que há necessidade de reduzir a máquina pública para que a sociedade volte a crescer, que os bens públicos possam ser experimentados por todos nós. É um pensamento neoliberal. Ele já disse que, por meio do seu economista-chefe, que a ideia é vender tudo que for possível. Como os sindicatos vão se portar a partir desse momento, desse momento de grave agressão a empresas estratégicas para o nosso país? E como também nós vamos reagir às PPPs, às parcerias público-privadas, que inclusive já chegaram em muitos estados. São Paulo mesmo, tenho vários relatos em meu canal, que há processos seletivos para contratação de professores ganhando R$6, R$7 a hora aula, e antes o valor pago pela prefeitura gerava em torno de 20 e poucos reais. Como que os sindicatos vão atuar nesse processo neoliberal que avança sobre os direitos, sobre as empresas públicas, sobre setores estratégicos e principalmente sobre o funcionalismo público de uma maneira geral? Eu acredito que depende do que a gente entende e defende por Estado. Se a lógica é a gente ter menos Estado, menos políticas públicas na vida das pessoas, então a defesa feita pelo governo eleito, o governo Bolsonaro, e o seu economista, né, o Paulo Guedes, está correta. Porque aí a defesa dele é de privatização, não precisa de intervenção do Estado, não precisa que o Estado faça regulação do mercado financeiro, não precisa que o Estado invista em saúde, educação, porque na verdade você está encolhendo o Estado. Se a lógica é a lógica que nós defendemos, que os sindicatos, os movimentos de esquerda, os movimentos sociais defendem, que é de ter mais ação do Estado na vida das pessoas, então o discurso e a prática de privatização está equivocada. Então, na verdade, é necessário que as privatizações não aconteçam e que haja estatização de empresas importantes para a economia. E as duas lógicas, elas existem, né? Existem na história, pelo menos na história da humanidade, desde quando o capital se constitui enquanto capital, desde quando passou a ter uma diferenciação entre as pessoas, né? A gente deixou de ser coletivo. A organização do trabalho, social do trabalho, essas questões todas. A gente precisa entender de que ponta que a gente está, para a gente entender o discurso que a gente vai fazer e a defesa que a gente vai fazer. Porque a gente vê muitos trabalhadores fazendo um discurso de privatização, de menos tributos, de menos Estado, de que o serviço público não acontece, mas sem entender que esse discurso e essa lógica não contribui com o próprio trabalhador. Então, ter menos políticas públicas afeta o trabalhador, não afeta o empresário. Então, ter menos investimento em saúde... Apesar que, segundo o nosso presidente, ser empresário no Brasil... é muito pesado, né? Muito difícil, né? Pois é. Coitado de quem está quebrando pedra no interior do Maranhão. Isso. Então, Alexandre, acho que o Brasil vai construir um neoliberalismo. Então, acredito que o Brasil vai fazer uma versão do neoliberalismo muito piorada e muito pior. Acho que a gente talvez aqui inicie uma nova onda, uma nova lógica do neoliberalismo que vai Será se que a gente colar. vai ter saudade do FHC? Para ver o nível que a gente chega, né? Porque eu acho que vai ser pior do que o que a gente vivenciou com o FHC. Mas o neoliberalismo aqui brasileiro, que se avizinha, ele vai ter faces do fascismo, do macartismo, né? Que é a questão da perseguição, de eleger um traidor, essas questões todas. Então, essa é uma lógica que vai estar estabelecida. Então, é uma questão muito ruim. Nós não defendemos parceria público-privada. Então, a gente defende que o Estado seja o regulador do serviço público, ele que detenha essa ação, essa função. Que ele não se abstenha da sua responsabilidade. Que não se abstenha dessa responsabilidade dele. E quando eu digo que o neoliberalismo aqui vai ser muito pior, é porque a gente tende a entregar, inclusive, aqueles serviços que são essenciais, né, atividades
fins do Estado para a iniciativa privada. Então é o que a gente começa a ver com a terceirização sem limites, onde a gente vê professor sendo terceirizado, né? Então a gente vai ver uma onda de empresas sendo criadas, a pejotização das pessoas, né, de trabalhadores, mas empresas sendo criadas para contratar mão de obra, professor, que antes não podia ser feito, para atuar no serviço público. Nós vamos ver direções de escola não mais sendo exercidas por servidores efetivos, mas por militares ou empresas contratadas com esse viés, que é o que o governador eleito aqui em Minas Gerais anuncia, que ele vai contratar empresas ou que ele vai terceirizar a função de diretor de escola, né? Então, você desestabiliza, desconstrói a própria lógica de projeto político-pedagógico, de gestão democrática da escola, de escola democrática, de escola cidadã, isso. Então, são questões, são incompatíveis com a prática, né? O discurso no direito, a doutrina chama isso de mutação constitucional, quando você tem princípios da Constituição, direitos que são estabelecidos na Constituição e que eles sofrem mutação para ter uma outra roupagem, né? Para atender a uma questão que é completamente contrária àquilo que está lá. Então, quer ver uma questão que a gente vê isso? A gente tem lá na Constituição o direito à moradia, ao trabalho digno, a direitos sociais, as questões todas. Educação e tudo. Algumas questões não conseguem ser garantidas na prática, e aqui então a gente tem o princípio da reserva do possível, ou seja, o Estado vai atender na medida do possível, mas não é isso que está dito na Constituição. O que está dito na Constituição é que todos nós somos iguais em direito, em deveres, homens e mulheres, e nós temos direito àquela carta de direitos que são estabelecidos. Pessoal, chegamos ao fim desse primeiro episódio. Dessa conversa política, com duas pessoas que vocês viram que tem muito a nos fornecer, nos ajudar na nossa construção de consciência política, da nossa consciência cidadã. Esse é um vídeo piloto, é uma experimentação, tem muito problema com o áudio ainda, provavelmente vocês estão escutando. Deixem aqui nos comentários as suas opiniões acerca do formato, da proposta, o que vocês acham, como que nós deveríamos proceder, como que vocês gostariam de ver esse tipo de conversa. Agradecemos ao Luiz, ao Douglas pela oportunidade, pelo tempo doado, né, para nós. E queria deixar aqui só uma palavrinha dos dois, eles vão voltar muito em breve. É isso aí, pessoal. A proposta, como eu já disse, é essa, da gente estar discutindo aqui também nas redes sociais. Vale ressaltar que a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa estudar um pouco mais, ler um pouco mais sobre o que é esses assuntos que estão no momento, até para a gente, quando for tomar alguma posição, não tiver uma posição rasteira, né? E isso faz com leitura. Eu sei que às vezes a gente não gosta de fazer uma leitura, eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Eu sou professor de matemática, mas com o tempo eu percebi o quanto que era importante, o quanto que a leitura ela nos liberta, né? Então a gente precisa de libertar de alguns dogmas, a gente entende que algumas coisas elas funcionam de um jeito, sempre foi assim, e é assim, tem que ser assim. Então vamos sair disso e vamos bater um papo, a gente aguarda de vocês aí o feedback sobre o vídeo, porque a gente pretende dar sequência e também aceitamos sugestões de temas, né, pra gente discutir. Valeu! Vou agradecer a disposição e indicar a leitura de um livro que a gente adquiriu recentemente, que eu acho que é bacana e vai nos ajudar muito, contribui muito. Ele chama-se O Privilégio da Servidão, é do Ricardo Antunes, é um professor da Unicamp. E ele trata dessa relação entre capital e trabalho. Eu acho uma questão muito importante para que a gente... É um livro, uma leitura muito atual que a gente precisa fazer. No mais, agradecer a disposição. Deixe de dar o like, compartilhar com seus amigos. Até a